Boa noite a todos. Boa noite. Todos são bem-vindos. Vamos estudar a doutrina espírita para que possamos nos esclarecer e conseguir construir uma fé viva, forte, verdadeira e, por consequência, tocar a nossa vida com segurança, construindo uma felicidade. Se a felicidade não puder ser construída para já, mas ela já é construída para já. Desde já, mudando o nosso comportamento, ajustando a nossa vida às verdades espirituais, nós já começamos a colher os frutos. E mais ainda será na vida futura e no mundo espiritual. É vantajoso, então, trilhar no caminho do bem, no caminho de Deus. Mas a doutrina espírita vem esclarecer, atualizar. Qual é o papel do Espiritismo? Por que o Espiritismo foi enviado à Terra? Foi para atualizar a humanidade. Porque a humanidade tinha, nessa parte ocidental, o livro chamado Bíblia. E, evidentemente, o Novo Testamento, que contém os ensinos de Jesus. O Antigo Testamento são histórias do povo de Israel, com poucas pinceladas que trazem ensinos divinos, mas muito poucos. Praticamente aproveitável mesmo, só os 10 mandamentos. Depois vem os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus foram trazidos à Terra pelo próprio Jesus há 2000 anos. E Jesus teve que se expressar num linguajar semi-infantil, ou praticamente infantil, porque ele falava para um povo ainda muito estúpido, que éramos nós, e crianças. Não tinha como ele explicar como se nós fôssemos adultos. E ele disse: tenho muita coisa a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Então eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai ficar convosco eternamente, e reensinar aquilo que eu vos tenho ensinado, e trazer novos ensinos. Isso está em João, capítulo 14 a 16. É só conferir. E agora nós temos a doutrina espírita, que é este Consolador. Então o Espiritismo não está especificamente na Bíblia, não é livro que se tira da Bíblia, porque ele é a terceira revelação de Deus. A primeira foi com Moisés, os 10 mandamentos, depois a segunda foi com Jesus, o Evangelho, e a terceira, claro, a doutrina. O Espiritismo, então, traz notícias para nós que as religiões não conhecem. Por isso, aquelas pessoas que são apegadas a outras religiões, por mais boa vontade que tenham, por mais sérias que sejam, por melhores que tragam o coração ligados a Deus, elas não têm certos conhecimentos que precisariam ter para que elas entendam a vida. Só quem estuda a doutrina espírita. E não adianta contestar. Quem contesta o Espiritismo é porque não o estudou ainda. É impossível contestar o Espiritismo depois que você o estuda. E há muitos que não estudam porque não querem uma nova verdade, querem continuar iludidos, querem uma fantasia que criaram, imaginando que vão ganhar um céu fácil, apenas por terem fé, e não têm verdadeiramente fé. Tem uma ilusão, uma fantasia, porque só se tem fé verdadeira quando se sabe da verdade, e a verdade está na doutrina espírita. Não se assustem com o Espiritismo. Ele não veio para assustar ninguém, ele veio para consolar, orientar, trazer paz, trazer esperança, transformar a humanidade, fazer com que a humanidade evolua mais rapidamente. Qual o papel do Espiritismo? A transformação moral da humanidade. Este é o papel do Espiritismo. Aqui no capítulo 5, nós observamos um ensino de Jesus que diz: bem-aventurados que choram. No Sermão da Montanha, Jesus trouxe as bem-aventuranças. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, os que vivem em tristezas, em angústias, estão construindo bem-aventuranças, porque serão consolados.
Só que sem estudar a doutrina não se compreende essa consolação. Disse também: bem-aventurados humildes, deles é o reino dos céus. Ora, se os humildes conquistam o reino dos céus, por sua vez, bem-aventurança, como? Só porque sou humilde? Então quem não é humilde não conquista? Imagina-se então que quem tenha poder não seja humilde. O que é ser humilde? Então o Espiritismo detalha, explicando o que é ser humilde. Ainda outro ensino: bem-aventurados os misericordiosos, obterão misericórdia. Ora, ser misericordioso é compreender a dificuldade do próximo, é compreender a dor alheia. Misericórdia quer dizer miséria do coração, córdia, coração, miséria do coração. O que levou aquele coração a cometer aquele ato, aquela tristeza, a entrar naquela miséria, naquela dor? Compreendê-lo para ajudá-lo. Então o misericordioso compreende, sofre, junto com aquele que está ali pedindo algo. É por isso que nós dissemos: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, ou seja, me compreenda para me ajudar. Outro ensino é: bem-aventurados mansos, estes herdarão a terra. Ora, se os mansos herdarão a terra, então é evidente que os violentos sairão da terra. E agora a doutrina espírita traz uma notícia: estamos em transformação. A humanidade vai se transformar neste século, será implantado na Terra um novo mundo, o mundo de regeneração. Eu disse implantado, e quando se implanta, não é um mundo novo, é um início de um mundo novo, neste século. Para iniciar esse mundo novo, mundo de regeneração, será preciso retirar do planeta Terra todos os espíritos que não acompanharam a evolução do planeta, por descuido, por preguiça, por indolência, por rebeldia, não quiseram aprender a amar. Só ficarão aqui aqueles que tiverem amor no coração. Não, também não é aquele amor exagerado dos espíritos avançados. Não, é uma pessoa que não faça o mal, não se entregue ao mal, que fuja sempre do mal e busque sempre a elevação moral, fazer o bem. A doutrina espírita convida todos nós a sermos então mansos e ficarmos aqui na Terra, porque a Terra terá uma nova fase, uma nova vida de felicidade. Depois ele diz: bem-aventurados pacificadores, ou seja, as pessoas que levam a paz, que lançam a concórdia, evitam arengas, evitam inimizades. Tudo isso é preciso nós termos no nosso dia a dia. Fazer tudo para evitar inimizade, amar até mesmo os nossos inimigos. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Este prêmio de ver a Deus é o maior dos prêmios, porque só é conseguido quando o espírito atinge a pureza. Só se compreende o que é Deus e só vê a Deus quando atingirmos a pureza. Por isso nós temos que lutar, retirar de dentro de nós todo o mau pensamento, todo o mau desejo, todos os dias, e lutando contra qualquer pensamento inferior que porventura suscite a nossa mente, retire. Ponha logo um sentimento de oração, um sentimento no bem, substitua logo o mau pensamento. E por fim ele diz: bem-aventurados os perseguidos por ensinarem a justiça de Deus. Quantos já não foram perseguidos por ensinarem a justiça de Deus? Mas nós vamos ver hoje um trecho do capítulo que diz: bem-aventurados os que choram. Um desses ensinos de Jesus proferidos no Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram. Por que bem-aventurados aqueles que choram? O choro representa dor, tristeza, aflição. Mas por que bem-aventurado quem se encontra assim? Se aqui na Terra todos nós nos encontramos assim. Claro, é que nós estamos vivendo num planeta de expiações e de provas. Diz os Espíritos: atualmente a Terra está concluindo o mundo de expiações e provas. Todos que se encontram aqui estão ou espiando, que é resgatando, corrigindo erros de encarnações anteriores, que é expiar, ou então estão sendo provados, passando por testes
que lhes trarão benefícios, que lhes trarão novos aprendizados, que lhes farão espíritos melhores. Isso é expiação? Não, isso é provação. Aprendizado que nós pedimos ou nós concordamos são expiações, e normalmente também são difíceis, não são assim tão fáceis. São muitas tentações, às vezes são enfermidades, são filhos com problemas que nós aceitamos, viver numa família difícil ou num país difícil, várias situações. Nós passamos porque pedimos testes, e esses testes que trarão novos aprendizados para o nosso espírito são chamados de provações. As expiações, como já falei, são aqueles momentos que nós passamos dificuldades para corrigir erros do passado. Veremos depois. Continuando, aqui tem uma mensagem do Espírito que na Terra se chamou Augusto e recebeu o nome de Augustinho, e que, em virtude do seu comportamento ter sido exemplar de muitas virtudes, a Igreja o considerou santo. E ele realmente é um espírito de muitas virtudes, hoje chamado entre os católicos de Santo Agostinho. E o Agostinho dá aqui uma mensagem dizendo o mal e o remédio, dizendo ele que todo mal tem o seu remédio. E se nós estamos encarnados, não é para praticar o mal, é claro, porque nós somos filhos da inteligência universal. A inteligência universal é amor. Nós somos filhos do amor. Mas por que não somos amor ainda? Porque não nos desenvolvemos ainda. Porque não evoluímos o suficiente ainda. Mas já evoluímos muito. Segundo o Espírito André Luiz, nós, desde o momento que nós despertamos para a vida, até agora, nós já percorremos 1 bilhão, eu não disse 1 milhão, 1 bilhão e 500 milhões de anos, para chegar até aqui. Vocês já viram quanto nós já passamos? Que dificuldade! Esses dias eu estava assistindo um filme na Cultura sobre os animais, as dificuldades dos pinguins, que são 4 tipos de pinguins, e um cuida de um jeito, o outro cuida de outro, os coitadinhos dos pinguins, subindo aquelas rochas, todos giringonçadinhos, porque eles não têm mão para segurar, tem uma asinha para se defender, mas essa asa não segura em nada, aí eles caem para lá e caem para cá, outros pisam em cima, vem animais, os segura. Eu disse, mas que vida difícil desses nossos irmãos pinguins. A gente fica até penalizado, mas depois observam, mas por que Deus faz isso? Para que aqueles serizinhos evoluam, e eles atinjam outra escala evolutiva. Daí a um bom tempo aqueles espíritos deixam de ser pinguim e entram noutra escala evolutiva. E assim vai indo até chegar no ser humano. Chega naquele ser humano primitivo que nós éramos até uns 100 mil anos atrás. E depois fomos melhorando, há 40 mil anos atrás iniciamos a nossa fala, também segundo o Espírito André Luiz, diz a fala do homem surgiu há 40 mil anos atrás. E até há 20 mil anos atrás, o homem ainda era praticamente primitivo. Ora, então estamos no limiar, terminando esta era. É tanto que Jesus diz, ide, anunciai o Evangelho, anuncie que é chegado o reino dos céus. Ora, nós perguntamos, 2000 anos se passaram. O reino dos céus não chegou ainda. E Jesus já disse que era chegado o reino dos céus? Sim, para Jesus sim. Por quê? Porque Jesus está dirigindo o planeta Terra há 4 bilhões e 600 milhões de anos, segundo a nossa ciência. E os espíritos dizem que, segundo a ciência lá de cima, é aproximadamente isso. Porque a ciência daqui, ao pesquisar, também recebe apoio de lá. Orientação de lá, ela não erra tanto assim não. Então, há mais de 4 bilhões de anos, Jesus está dirigindo este planeta para que nós possamos evoluir. E vamos evoluindo.
Então agora nós estamos no limiar. O que falta para nós nos transformarmos em espíritos avançados, iluminados e felizes? Não totalmente felizes, mas iluminados. Já será meio caminho andado. O que falta? Pouca coisa. Poucas encarnações para aquele que conhece a doutrina e se entrega à sua reforma moral. Porque em 3 encarnações o espírito já dá um salto. Se ele passar uma encarnação, vamos imaginar que ele conheça a doutrina e diga: o quê? Quer dizer que eu estou reencarnando para evoluir e virar espírito avançado? É essa a finalidade da minha vida? É. Você agora não lembra e não sabe, mas é esta. Assim diz os espíritos nas centenas e centenas de livros e nas milhares de comunicações que dão nos centros espíritas. É assim. E nos videntes que os veem todos brilhosos, bonitos. Então vou levar a vida a sério. Vou me entregar à prática do bem. Não vou mais xingar a minha vizinha de chata quando ela colocar o lixo mal colocado na calçada. Eu vou conversar com ela. Vizinha, deixa que eu ajeito para a senhora o lixo. Ela: mas o lixo é nosso. Mas eu ajeito para a senhora, porque aí não fica bem. Aí ela vai ficando com vergonha e não vai mais colocar o lixo de mau jeito. E eu não vou brigar com ela, porque eu não posso ficar criando inimizades, senão eu não evoluo. É preciso aprender a amar. Agora eu sou um espírita, eu sei por que estou na Terra. E assim eu vou aprendendo a viver, e vai aprendendo a viver e fazendo bem, vai fugindo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e vai tendo paciência. Chega um tempo, desencarna, ele programa outra encarnação, e se insiste na prática do bem. Na 3ª, ele já está lá. Quando ele olhar para ele mesmo, ele diz: meu Deus, não acredito, estou brilhando. Veja só, não é tão difícil assim. É que nós não sabíamos dessas notícias, não conhecíamos. Então, vínhamos aqui para a Terra querendo o quê? Ser feliz na marra. E aqui não é local de felicidade. Aqui é local de expiações e de provas. E olha, quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós pedimos as nossas provas, nós escolhemos as nossas provas de acordo com as sugestões dos nossos diretores. Eles analisam, eles têm melhores condições e dizem: analisei você. Nas suas últimas encarnações você foi muito orgulhoso com muito pouco. E você tinha apenas um bom armazém de comércio. Era um homem de classe média, mas era muito orgulhoso, como se você fosse o rei do país. E era. Olha como você tratava os vizinhos. Olha como você tratava os supostos amigos. Olha como era você. Olha como você se perdeu. É mesmo? Não me conte mais, chefia, porque eu já estou ficando envergonhado. É verdade. Então, o que mais você tem que combater em você? O orgulho. Olha na encarnação anterior, quanto você não errou. Você era muito pobre, mas errou muito também por... Olha aí, olha o seu comportamento. E passa na tela um filme retirado da mente dele mesmo e põe numa tela, num telão. Eu quero que o meu seja passado numa telinha, porque assim só eu vejo. Mas o pior é que eles passam num telão. Aí eu, não quero ver isso. É tão feio. Eu quero que o senhor analise aí, verifique minha próxima prova. O que mais eu devo passar? Lamentavelmente, você vai ter que nascer muito pobre e ter dificuldade de achar emprego. E ainda vai ter que encontrar uma mulher pobre e ter 5 filhos e lutar muito. Mas que situação para você perder esse orgulho. Você vai ter que se humilhar muito. Aí vem para cá, estando aqui, e na hora ele diz: pois eu vou dar conta. Aí, quem vai ser o meu anjo da guarda? Está aqui, Manuel dos Anzóis Pereira, muito iluminado, vai ser seu anjo da guarda. Ele vai te acompanhar, ele tem toda a sua ficha, cada detalhe, ele vai te dar ânimo constantemente, mas você vai ter que entrar em sintonia com ele. Como sintonia com ele? Orar, só isto. Tá bem. Você vai nascer numa família
E seus pais vão te ensinar a oração desde cedo. E você vai pegar o hábito da oração. Chegando aqui, agora que eu já sou adulto e orgulhoso ainda, eu digo assim: oração. Papai era tão chato com isso. Ela quer saber de orar? Eu oro, eu nunca vi resultado nenhum. Não é assim que falamos? Aí não queremos saber de orar. Aí vem o nosso anjo da guarda sugerindo certas coisas, não penetra na nossa mente. Eu não orei, eu não ofereci condições. E vou tocando a vida, e a vida vai ficando difícil, e eu começo a dizer: eu nasci para sofrer. Olha a minha situação, nada dá certo comigo. É verdade, não dá mesmo. Mas você precisa saber viver. Você não está aqui por acaso. Está passando uma expiação, corrigindo erros e ao mesmo tempo numa escola bendita de provações. Aí diz aqui o Espírito: o mal é o remédio. Mas como assim o mal é o remédio? Bem, ele diz que para cada mal que nós praticamos, o mal e o remédio, existe o remédio. E esse remédio é igual àqueles remédios que nós tomávamos quando era criança. Amargos que só, não era? Aí a mamãe vinha: meu filho, toma. Fecha o olho. Aí a gente tinha de fechar o olho e abrir a boca. Porque ardia que só, mas curava. Remédio é assim mesmo. Ele arde, principalmente na nossa alma, tem que doer, para que a gente mude. Nós temos que nos sentir humilhados às vezes, envergonhados de nós mesmos, para que a gente mude, porque nós estamos evoluindo, e é para evoluir, é só assim que nós temos ânimo de ir vencendo a vida. Não pode querer viver aqui imaginando: eu quero ser feliz. Impossível. Não há ninguém que seja feliz na terra, mesmo que tenha uma altíssima conta bancária, que tenha saúde, que tenha tudo a seus pés. Impossível, porque ele tem expiações e provações. Ele não compreende a vida direito, ele nunca consegue ser feliz. A felicidade é um estado de alma, e ela requer humildade, virtude, evolução. Isso não é para agora. Nós só podemos agora sermos felizes relativamente, dentro da relatividade da vida. E se nós soubermos adotar pensamentos sadios, de amor, de respeito, de perdão, ligando-se com Deus, compreendendo a vida, senão não conseguiremos. Aqui eu vou apresentar aos senhores uma lista de problemas, e os senhores não fiquem assustados, tá? Já que nós vamos ver o remédio, e remédios são esses. Eu elenquei aqui vários remédios para cada enfermidade. E alguns vão aprender essa noite, outros, evidente que é pela primeira vez. Ela era uma mulher fútil, muito fútil, rica e muito bonita. Tudo que desejava tinha. Seu pai era um homem muito rico, faleceu, deixou-lhe uma grande herança. Habituou-se a ser servida, gostava de ser servida como se fosse uma rainha, uma princesa. Abusou da sensualidade porque o seu corpo era lindo. Deixava os homens se apaixonar por ela e depois os descartava com facilidade. Teve 2 filhos, nenhum ela criou, as babás que criaram. Abusou em todos os sentidos. Como ela precisava se corrigir, voltou e agora se encontra encarnada. E estando encarnada, ela tem agora 3 maridos, todos homens, 3 filhos, 3 filhos, todos do sexo masculino, e que foram, claro, homens dela de outra encarnação, homens que ela enganou. E agora os 3 filhos não lhe dão paz, e ela não tem renda nenhuma, e precisa trabalhar para ganhar a vida, porque os pais dos filhos dela nesta encarnação sumiram, não sustentam as crianças, e ela tem que trabalhar, mas ela é muito orgulhosa, e ela não sabe em que trabalhar,
E ela na internet pediu conselhos. E eu disse, olha, você tem que trabalhar dentro daquilo que você pode fazer, que você consegue fazer bem. O que você consegue fazer? Eu só estudei até a 8ª série. Eu disse, então, o que você consegue fazer? Lamento, vou ter que elencar aqui. Você consegue ser uma boa diarista. Deus me livre. Calma, deixa eu elencar. Você consegue ser uma boa doméstica. Você consegue ser uma boa gari. Você também, talvez, algum posto de combustível te aceite como frentista. Mas o frentista, no dia de hoje, já se exige já o 2º grau. Não é assim tão fácil ser frentista. Tá? Você consegue vender churrasquinho na rua. Tá? Você consegue ser flanelinha. E fui citando tudo aquilo que ela consegue. Ela me chamou de grosso. E não quis mais que eu respondesse o e-mail. Ora, não tem saída. E eu disse para ela, você disse, não quer, mas eu vou te responder. Sabe que você delete aí. Você é muito orgulhosa. E se você é muito orgulhosa, você não tem ânimo de encontrar, de enfrentar um trabalho que exija humildade. E é para aprender humildade que você está nessa situação. Viu? Abusou numa, vem numa situação difícil na outra. Mas esta moça aqui foi diferente. Aliás, ela não suportou a exigência do pai, e o pai não deixou ela se casar com um viajante que era mau caráter, segundo as informações que o pai obteve, e então ela, querendo manchar o nome do pai, e a mãe, como dava apoio ao marido, ela querendo também causar muito desgosto ao marido, o que ela fez? Se jogou dentro de um poço e se suicidou por afogamento. Ora, agora ela tem 28 anos e já teve 3 enfisema pulmonar. Segundo o médico, ela não passa dos 30 anos, porque vive fragilizada. Quem quiser ter no futuro um enfisema pulmonar, é só se jogar num poço e se afogar. Por quê? A água, na hora do suicídio, penetra no pulmão e, é claro, nos sufoca e nós morreremos pelo suicídio. E quem se suicida causa um dano ao seu corpo para falecer, é claro, para sair do corpo. E leva aquele dano registrado no corpo espiritual. E na próxima encarnação, o novo corpo vem com aquele dano registrado. E hoje ela tem enfisema pulmonar. Há um moço que viveu na encarnação anterior e ele gostava de usar droga. Iniciou-se brincando, acabou se tornando um viciado e não conseguiu se controlar, e ele injetava na veia todos os dias droga. Vários conselhos foram dados: olha, isso vai destruir seu rim. Não, eu não tenho medo de morrer, você vai acabar morrendo. Eu não tenho medo de morrer. Medo da morte? Não tenho. Se é para ir para o inferno, eu vou. Ele era abusado, muito abusado. Cansou de falar isso, até que um dia morreu. Eis que ele passou 11 anos no umbral, e saiu de lá do umbral, foi levado para o mundo espiritual, passou 2 anos no mundo espiritual se preparando, prepararam logo uma reencarnação para ele, e hoje ele vive na fila da hemodiálise. Morre de medo quando a hemodiálise demora e não tem vaga para aquele dia. Ele diz: vou acabar morrendo. Se antes ele abusava da morte, agora ele treme de medo da morte. Tudo é o contrário. Para quê? Para se educar espiritualmente. Continuando a nossa lista de sofrimentos, um certo homem muito violento, dado à violência, abusado, desrespeitoso com a mulher, em exagero, viveu casado ainda 11 anos com a mulher. Mas quando a mulher não suportou mais, ela exigiu respeito, com toda razão. Exigiu respeito e ele não dava respeito. Ela diz: então, estamos separados, vou te deixar, vou para a casa do meu pai e prepararemos a separação, porque não é possível viver com você. E assim ela foi. 6 meses depois de separada, já estava preparando para fazer o divórcio, mas ele já estava com outra namorada. E ela então arrumou
o namorado dela. E ele descobriu. Mas o homem orgulhoso, ciumento, não quer que a mulher arrume, quer só ele arrumar. Já reparou que é assim? Pois é, foi lá e disse: você vai deixar esse sujeito, senão eu vou matar vocês dois. Ela disse: eu tenho um filhinho seu a criar, não quero saber. E ele, estúpido ao extremo, nervoso, nessas horas nós ficamos desequilibrados emocionalmente. Espíritos inferiores chegam a nós e diz: mata mesmo, briga mesmo. É assim que eles falam na nossa mente. E ele, desequilibrado, o que ele fez? Achou melhor matar a mulher, o filho dele que estava no colo dela e o amante. O amante não, o novo namorado dela, justo que ela arrumasse, correto? Mas ele matou os três. Terminou de matar os três e se suicidou. Como ele se suicidou, o remorso foi tão grande, mas tão grande, que desorganizou a química cerebral dele. Hoje ele está internado no hospital como esquizofrênico. Vocês já viram de onde vem a esquizofrenia, então? É o mal e o remédio. Eu estou citando o remédio de cada mal. Um outro, desgostoso com a vida, se aborreceu muito, resolveu então a se jogar de um precipício. Isso foi na Itália. Aqui temos um irmão italiano, se não me engano, um país bonito daquele, mas lá tem pessoas que amam muito e também se desgostam, aqui também, em todas as partes do mundo, né? É assim mesmo. E ele se desgostou e se jogou de uma altura considerável. O corpo dele bateu, se esborrachou, e ele, claro, passou na região umbralina. Vamos dizer, todo suicida passa por essa região de sofrimento. Para quem não sabe, umbral é uma dimensão espiritual que está aqui, de sobre a Terra, até uma altura aproximada de 120 a 150 quilômetros, varia dependendo do local. Essa região grosseira, onde ficam os espíritos que estão com a mente desequilibrada. Eles penetram nela e formam o mundo deles sem eles quererem. Eles são atraídos para lá, porque se comportaram mal ou tiveram atos treslocados. O umbral pode ser aqui, ó, perto de nós, mas nós estamos na nossa dimensão e eles na deles. Tá. Muito bem, esse espírito passou pelo umbral, depois foi para o mundo espiritual, arrependido de ter se suicidado, pediu uma nova encarnação, porque tem que ser assim, ele tem que se corrigir, e hoje ele trabalha como anão na RBA, pequenininho, dessa altura. Você vai dizer: ah, é? Quer dizer que todo anão é porque se jogou de uma altura? Não, nem todos, mas o caso deste sim. Ele se jogou, desorganizou o sistema endócrino. E o sistema endócrino não produz agora, no novo corpo, os hormônios do crescimento. Não o suficiente. E ele ficou pequenininho. Então, o suicida é isso. Hoje ele está colhendo aquilo que ele plantou. Vocês vão dizer: não vale a pena se jogar. Não vale a pena se jogar. Teve um outro que também se desgostou, isso foi em Minas Gerais. Ele ficou muito chateado, mas muito aborrecido, porque a mulher não queria fazer o que ele queria, não queria deixá-lo de todo jeito, porque ele já tinha arrumado uma amante e queria viver com a amante, aquela dificuldade. E ele também tinha dívidas, tudo acumulou. Ficou desgostoso da vida. Aí, o que ele fez? Ele subiu numa casa dessas que tem andares, 3, 4 andares, e imaginou: eu não vou dar um tiro na cabeça, não, daqui ó, eu me jogo. Depois ele ficou com medo de se jogar. Incrível, ele queria se suicidar, mas ficou com medo. Aí ele teve uma ideia, pegou uma corda, amarrou na varanda e se jogou. Acontece que foi o pior suicídio que ele quis escolher, porque ele se jogou de uma altura e ele deixou alguns palmos de corda sobrando demais. Você vai dizer: isso tem influência? Tem. Por exemplo, imagina que ele tenha deixado 2 metros de corda ou 3 metros de corda. É uma queda lá. Quando ele se jogou, o corpo caiu muito. Quando a corda segurou,
o baque foi muito grande. Se fosse uma corda de poucos palmos, além da cabeça dele, ele logo ficaria preso, ele morreria, mas não faria tanto estrago. E o dele foi um estrago imenso. Quebrou a última vértebra, ou a primeira, da coluna vertebral, né? Quebrou, que é a primeira, e ao quebrar, atingiu a base do cérebro. Atingindo a base do cérebro, feriu os centros da fala, da audição, né? E dos movimentos dos membros inferiores. Então ele nasceu na outra encarnação, mudo, surdo e paraplégico. Paraplégico. Você vai dizer, quer dizer que todo aquele que se enforca vira paraplégico? Todo não, mas 90% vira. Só não vira paraplégico, eu não estou dando receita do enforcamento, viu? Só não vira paraplégico aquele que resolver se enforcar e botar uma corda bem curtinha. Aí ele se enforca e vai lesionar, sim, mas não vai chegar a atingir os membros inferiores. Vai atingir o centro da fala, às vezes da visão não, que fica mais em cima da visão, certo? E da audição. Aí ele vai vir mudo e surdo e às vezes chega a atingir um pouco, aí ele vem com problemas na perna direita, não pode andar bem, tá? É um horror. Mas no geral, o suicida não pensa nisso na hora. Eu aqui estou explicando. Mas o suicida, coitado, ele está numa situação tão infeliz, tanta falta de fé, tanta falta de Deus, que ele resolve se jogar de qualquer jeito. Mas existe um ato que o suicida faz que vocês vão achar curioso. Estudando a vida de um suicida, ele, antes dele se jogar, passou primeiro a polícia, olhou, aí um técnico disse, olhou o prédio, será que ele se suicidou? Aí passou um técnico e olhou e disse, não, ele não se suicidou. Por que você acha que ele não se suicidou? Porque ele está de óculos. Ah, é? Quer dizer que o suicida não pula de óculos? Digo, tem que tirar o óculos. Tem. O suicida, na hora que ele vai pular, se ele lembrar, às vezes a gente usa óculos há tanto tempo, que nem lembramos, né? Que estamos de óculos. Quando vê, isso ocorre comigo, deve ocorrer com os senhores. Aí ele, normalmente o suicida, ele calcula, ele tira o óculos, tira a caneta, tira relógio, tira tudo que pode estragar, entrega, guarda, depois se joga. É assim. Você nunca vai encontrar alguém caído, esborrachado no chão, de óculos e que tenha se suicidado. É uma técnica, viu? Eu aprendi com os peritos. E eles dizem não, ele sempre tira o óculos. E aqui ele estava de óculos. Aí a polícia diz, ah é? Então alguém o jogou. Aí foi, descobriu o criminoso. Vocês também aprenderam agora, né? Essa técnica interessante. Bem, descobrimos também como se vem paraplégico. Claro, existem outros motivos da paraplegia. São brigas, ferimentos e outros. Mas o enforcamento é o principal. Uma moça também em Minas Gerais procurou Chico Xavier porque ela estava com uma sarna incurável. Uma coceira intensa, o corpo já em carne viva, e ela muito triste, e a medicina não conseguia bons resultados, e ela passava muitas pomadas e não tinha jeito, e Chico indagou ao Emmanuel, e o Emmanuel disse que ela tinha, naquela mesma região ali, se desgostado com o pai, e ela encharcou o seu corpo com álcool e ateou fogo. Morreu assim. Agora, porque ela deteriorou a parte de fora do corpo, que é a pele, e nós temos um corpo chamado perispírito, que é o corpo que reveste o espírito, que dá movimento ao espírito, que serve para o espírito agir, né? É o nosso corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele está aqui, ó, cada célula dele está dando vida às células do nosso corpo. Ora, se nós lesionarmos a nossa epiderme, o nosso perispírito fica lesionado também.
desde que seja com intenção. Claro que se alguém chegar e nos der uma batida, ou nos der uma facada, um tiro, nos tirar a vida, foi a intenção do outro, não foi a minha. Aí não. Aí eu sofro, mas me curo no mundo espiritual. Mas se foi a minha intenção, aí se registra em mim. E eu, noutra encarnação, vou renascer e trazer o corpo espiritual, a derme espiritual, doentia. Então agora eu vou estar muito sujeito a me infeccionar facilmente na pele, normalmente por sarna e muitas coceiras. E a moça vivia se coçando. Fazer o quê? Brinca com a vida. Termina mal, chora-se muito. Há um rapaz também que procurou o Chico Xavier. O rapaz não, a família do rapaz, em desespero. Veio do estado de São Paulo até Uberaba procurar o Chico. E relatou que o moço com 23 anos de idade era portador de um tumor no cérebro. E eles queriam a comunicação do rapaz, que já tinha passado um ano. E o espírito se comunicou e disse: o que te levou a fazer aquilo, meu filho? Você fazer aquilo não. Você, novo, pegar um tumor no cérebro. Nós ficamos descontentes com Deus porque tirou você de nós. Ele disse: mamãe, não fique assim. Eu mereci aquele tumor. É que em encarnação anterior eu dei um tiro no cérebro. E de acordo com o caminho do projétil, provocou agora um tumor. Então, era resgate. Veja bem, um tumor. Há outras situações que a pessoa dá um tiro pelo ouvido, normalmente no ouvido, e conforme a inclinação da arma, é evidente que o projétil vai tomar caminhos diferentes. De acordo com o caminho do projétil, ele vai destruindo as regiões convenientes. E assim a pessoa vem com problemas graves noutra encarnação. Vem com idiotia, tá? Com idiotia. Vem com tumores cerebrais. Vem mudas conforme o centro que lesione, vem cegas que lesiona o centro da cegueira. Enfim, nós temos então, qual é o remédio? O remédio é a fé, é crer em Deus, é praticar o espiritismo, é fazer o bem, é estudar a doutrina e aprender a responsabilidade com a vida para suportar com resignação todas as dificuldades que estamos passando. Não é isso que Jesus disse? Bem-aventurados os que choram, os que sofrem. Mas não é bem-aventurado toda dor, ou todo sofredor. É aquele sofredor que sofre com resignação. Porque há sofrimentos que nós não temos bem-aventurança não. Por exemplo, o sofrimento do orgulhoso não pode ter bem-aventurança, ele sofre porque é orgulhoso demais. O sofrimento do ciumento, aquela pessoa que tem um ciúme exagerado, ela não tem a bem-aventurança. Por que ela é ciumenta? Ela que corte o ciúme, elimine o ciúme. Portanto, há muitos sofrimentos que não traz bem-aventurança, tá? Câncer. Normalmente o câncer, já vi casos de câncer proveniente de ingestão de veneno. Pessoas que suicidaram com veneno têm câncer, mas o câncer não é apenas disso, isso é um dos motivos. O câncer normalmente vem de ódio constante, ódio prolongado, intrigas constantes, aquela mágoa que não sai do fundo do coração, vai atrapalhando o funcionamento, atrapalha o sistema nervoso, atrapalha o endócrino, gera muita, mas muita diabetes, tá? Aquela apreensão, o estresse desnecessário é o que mais gera diabetes, tá? Então o que é que nós estamos estudando? O mal e o remédio. O mal é o nosso comportamento, o remédio é o que o mundo espiritual colocou em nós, a provação que estamos passando, o resgate de dívida através da expiação. Então veja bem, por mais que a gente esteja em situação difícil, não compensa tomar medidas drásticas. Compensa orar, ter resignação, buscar a Deus. Se não é possível debelar a dor, suporte. Porque nunca
nós temos um fardo mais pesado do que as nossas forças. Nunca. Nós aqui somos fracos, nos fazemos fracos, porque não buscamos a força em Jesus. Ele disse: o meu fardo é leve, suave. Ou seja, você torna a sua vida suave, gostosa, suportável, com fé, com crença no futuro. Olha, para não ficarmos muito demorado na nossa palestra, que nós temos tantas outras coisas, eu vou lembrar, síndrome de Down. Todo síndrome de Down é abuso da inteligência. Pessoas que usaram muita inteligência. O primeiro exemplo de síndrome de Down que eu tive foi aqui nesta casa. Uma senhora tinha vindo do Rio de Janeiro aqui visitar um parente e aproveitou, veio tratar do filho aqui. Mas isso há 30 e poucos anos atrás. E ela sentou bem aqui e disse que meu filho não quer entrar, ele está lá dentro do carro. E ele é problemático, ele está cheio de obsessão, eu quero fazer um tratamento dele. Ela disse que tinha obsessão. Muito bem, iniciamos as incorporações. O primeiro espírito que incorporou xingou muito o filho dele. Disse: isso foi um safado. Eu tentei matá-lo, mas não consegui, porque ele me arrancou do útero da minha futura mãe. Ah, você foi abortado por ele? Ele que praticou o aborto? Foi. Ele me despedaçou, me retirou de lá. Contou que ele, o filho da mulher, tinha sido um médico no Rio de Janeiro e tinha praticado muitos abortos. Muito bem. Terminamos a sessão. Todos foram saindo, isso era uma sessão à tarde. Quando saímos daqui, o dia estava bem claro ainda, eram umas 5h40 mais ou menos da tarde. O carro da senhora estava aí estacionado. Aí o rapaz saiu de dentro do carro para receber a mãe, abrir a porta para a mãe. E é aí que eu vi o rapaz com síndrome de Down. Aí eu disse: ah, síndrome de Down. Bem que o Espírito disse que ele era um médico e abusou da inteligência praticando aborto. Um outro caso também era um advogado e que manuseava escritos adequados para prometer aos clientes situações boas e não era possível. Outras vezes distorcia o entendimento da lei para induzir o juiz a erro e também veio com síndrome de Down. Muitos outros síndromes, mas vocês gostariam de saber o que é o autismo? O autismo, normalmente, são pessoas que lutaram contra a sociedade. Alguns foram corruptos e hoje têm vergonha do dano que provocou à sociedade. Aí ele tenta fugir da sociedade. Temos outros remédios, mas não podemos continuar, porque o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a todos.